Muito bom dia, meus queridos ouvintes desse humilde canal. Se você já está aqui, deixa o like, por favor, para ajudar nós aí. Se inscreve no canal. Esse aqui é um novo quadro que eu vou trazer em vídeos mais longos. Tem um pessoal que sempre me cobra e quero começar a trazer isso sempre. Não tem nome o quadro ainda. Provavelmente daqui a pouco eu vou criar, tá? Mas inicialmente, qual que é a ideia? Eu vou trazer alguns tópicos que futuramente eu posso até abrir caixa de perguntas no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui o arroba, vai lá, me segue, lá tem stories todo dia. Vou trazer um vídeo nesse estilo de futebol no modo geral, sobre Europa, Premier League, futebol brasileiro de uma forma geral, e vou tentar trazer um vídeo desse só falando de Cruzeiro. Porque por mais que a maioria do pessoal que me segue seja por conta do Cruzeiro, eu tenho muitos seguidores que acompanham outros times também, que são torcedores de outros times. Então acho que vai ser interessante para também trazer conteúdos de outras equipes, né? E eu não acompanho só o Cruzeiro, né? Eu acompanho muito futebol de uma forma geral, não só no Brasil, europeu também. E eu acho que vai ser interessante a gente ter esses vídeos aqui, porque eu vou falar um pouco de tudo, filtrar também sobre o Cruzeiro, falar mais do Cruzeiro com assuntos que a gente tem que destrinchar melhor. O que eu acho de Julián Álvares no Atlético de Madrid? É, Minha opinião, pessoal, é o seguinte: sobre o jogador, o Atlético de Madrid comprou um jogador muito bom. O Julián Álvares é um excelente atacante. Eu acho que não ganhava minutagem no City justamente porque estava disputando com o Haaland, que talvez seja o principal centroavante que a gente tem no campeonato, no futebol mundial. Se não for ele, eu acho que ele pelo menos entra nessa briga. E por isso não ganhava minutagem com o Pepe Guardiola. Pro Julián Álvares, eu não teria escolhido o Atlético de Madrid, tá? Eu acho que o Atlético de Madrid, assim como o Manchester United, por exemplo, é um time que é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas nessa temporada, eu acho que o Atlético de Madrid vai levar perigo, tá? As contratações foram muito boas. Lenormand na zaga, Julián Álvares no ataque, o Slosh também, que chegou do Vila Real, é um excelente centroavante. Ontem, na estreia da La Liga, já fez gol. Pro Julián Álvares, eu acho que talvez, eu não sei como que ele vai se encaixar nesse time do Atlético. Ontem eu vi o Griezmann criando, um pouco mais atrás, criando mais jogadas, não sendo cara de referência. E o Charlotte, mais centralizado, vai ser um cara muito bom em bola aérea. No primeiro tempo nem tocou na bola, mas quando chegou uma bola qualificada, ele empurrou, fez o gol. Então eu preciso ver primeiro como que o Julian vai se performar dentro desse time, como que ele vai jogar dentro do Atlético de Madrid. Porque é um jogador que pagou, acho que na média ali de uns 80 milhões, não vi os números exatos, mas acho que 80 a 90 milhões. E é um centroavante novo, 24 anos, vai render muito ainda no futebol de uma forma geral, mas pelos históricos dos jogadores que o Atlético de Madrid o contratou para tentar tornar eles craques, né? Já tem um tempo que o Atlético de Madrid não consegue fazer isso com tanta facilidade, né? Como o Real Madrid gere tantos craques dentro do seu elenco? Eu acho que o Real Madrid consegue gerir essa quantidade de jogadores que ele tem dentro do elenco, muito porque o Real Madrid sabe que ele é o Real Madrid. Não tem ninguém no futebol maior que ele. E você sabe, dá pra gente perceber isso até na forma que o Real Madrid trata os seus ídolos, né? Os seus fenômenos, como foi com Zidane, assim como foi com Cristiano Ronaldo, com Cacilhas, Sérgio Ramos. O Real Madrid ele se coloca na posição maior dentro da sua hierarquia. Então não há ninguém acima do Real Madrid. Então a gente teve na última semana a proposta da Arábia pelo Vinícius Júnior. O Real Madrid não vai se matar para manter o Vinícius Júnior. Lógico que ele não vai fazer corpo mole, né? Tipo assim, sai se quiser, ele vai colocar um valor ok, mas ele não vai se ajoelhar aos pés do Vinícius Júnior para que ele fique. Ele impôs o valor de 1 bilhão de euros, né, que é um absurdo completo, mas é a multa rescisória do Real Madrid. Ele coloca essa multa rescisória e fala assim: se quiser pagar, pague e leva. Mas, na minha parte, eu não vou ficar me remoendo por esse jogador. O contrário que a gente via, por exemplo, no Paris Saint-Germain, que se matou por conta de Messi, se matou por conta de Neymar, do próprio Mbappé. Faltava pouco eu pegar a Torre Eiffel e colocar no bolso dele para ele levar para casa. O Real Madrid sabe o tamanho que ele é. O Ancelotti sabe aonde que ele está. Então, os jogadores que estão lá sabem que estão no Real Madrid e que para se manter no Real Madrid tem que fazer muito. Então, eu acho que o Real Madrid consegue gerir os seus craques por conta disso. Mas essa temporada a gente tem de novo o Real Madrid Galácticos. Eu acho que é sim o melhor time do mundo, muito por conta do Mbappé. É, mas por conta também que tem jogadores que estão crescendo muito. O Ada Güler, por exemplo, fez uma excelente Eurocopa, volta maior ainda, e tem o Vinícius Júnior podendo talvez ganhar a bola de ouro, sendo o favorito. Botafogo é favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Pessoal, eu acho que tá?
O Botafogo, eu cheguei a comentar isso em alguns programas que eu participei, e eu ainda mantenho essa opinião minha. Eu acho que o Botafogo precisa esquecer o ano passado, primeira coisa, esquecer o ano passado. Se o Botafogo, nesse padrão de emocional, conseguir se esquecer do que aconteceu no ano passado, o Botafogo tem tudo para ter o título. Tem um elenco extremamente qualificado, eu acho que nessa janela trouxe o Almada, que incorporou esse time, mas tem o Luiz Henrique, que para mim é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Tem um técnico muito bom, que vem gerindo bem esse elenco, mas o Botafogo precisa esquecer o que aconteceu no ano passado. E como que ele vai esquecer? Você pode reparar que até a torcida do Botafogo não tá botando muita fé, né? Tá aquele negócio tipo assim, ah, não, a gente tá em primeiro colocado, mas não, tá em primeiro colocado, deixa aí. Mas o Botafogo é sim para mim o favorito ao título. Eu acho que ele, Flamengo e Palmeiras são sempre perigosos, pelo menos o Palmeiras e o Flamengo, porque por mais que eles não estejam nos seus melhores momentos, eles estão ali, sabe, olhando, não deixa de distanciar, mas o jogo do Botafogo contra o Flamengo eu acho que dá uma encorpada gigantesca nesse time do Botafogo. E para mim é sim favorito ao título. João Félix no Chelsea é uma boa negociação ou não? Na minha opinião, eu acho que não, tá, pessoal? Acho que nenhuma das duas partes sai ganhando. Tanto o João Félix quanto o Chelsea. O João Félix é um jogador que não consegue se firmar em nenhum time que foi, né? Desde que saiu do Benfica no Atlético não conseguiu se firmar. Do Barcelona, tão pouco. A maioria dos torcedores do Barcelona reclamava muito, e eu que sempre acompanhei muito o Barcelona, mas a falta de vontade do João Félix dentro de campo era muito grande. E por parte do Chelsea, eu acho que o João Félix também vai para um elenco que dificilmente ele vai jogar, porque é um elenco recheado de jogadores. O Chelsea conta com mais de 40 jogadores atualmente no elenco. O João Félix, eu acho que chega para ser mais um, não vejo ele chegando com total capacidade de ser titular. Acho que ele vai sim ser utilizado pelo novo treinador, mas acho difícil que ele ganhe titularidade. E creio também muito que o João Félix vai para o Chelsea muito sem opção. O Barcelona não iria efetuar a compra dele, porque o Atlético de Madrid não queria baixar o valor. No Atlético de Madrid, acho que ele não jogaria, ainda mais com as novas contratações que o Atlético vem montando. Então, acho que talvez ele vai para o Chelsea mais sem opção, e o Chelsea contrata também, eu acho que o Chelsea contrata muita quantidade em vez de optar por qualidade. Por isso que os elencos do Chelsea são sempre elencos recheados e nem por isso são elencos fortes, né? Qual seria a melhor escolha para a carreira do Vitor Roque? Vitor Roque não deve ficar no Barcelona, pessoal. Ele não está inscrito em La Liga. Isso aconteceu na temporada passada com o Inigo Martinez, né? O Barcelona escreveu ele lá para a quarta rodada. Mas no momento, há jogadores com maior prioridade dentro do Barcelona do que o Vitor Roque. O Dani Olmo ainda tem que ser inscrito. Ainda tem alguns jogadores que fizeram pré-temporada com o Barcelona que creio eu que estão na frente para ser inscritos ainda. E acho difícil que o Vitor Roque vai passar na frente desses meninos. O Vitor Roque chega no meio de temporada, pega um Barcelona ainda, chega lá frio na Europa, pega uma temporada europeia pegando fogo, quando entra não consegue entregar resultados. A gente tem que pôr isso na cabeça também. O Vitor Roque ele é famoso no Brasil, na Espanha, ele é mais um jogador que o Barcelona contratou. Então, me lembro que nas quatro, cinco partidas que o Vitor Roque entrou, já tinham highlights, digamos assim, do Vitor Roque errando domínio de bola. Então, foi um menino que perdeu muita moral em Barcelona. O empresário dele não quer que o jogador seja emprestado. Isso era o que tinha no início da negociação. Nas últimas semanas, a gente teve um respaldo que aparentemente o Barcelona e o empresário conseguiram chegar a um acordo para emprestar o Vitor Roque. O Everton demonstrou interesse em comprá-lo, mas queria 35 milhões. E o Porto também demonstrou interesse em comprá-lo, mas também manteve os mesmos 35. O Barcelona, para vender o Vitor Roque, que é pelo menos o valor do investimento, que foi de 40 milhões. Creio eu que o jogador vai ser emprestado. E, na minha opinião, eu acho que, pensando como um admirador do Barcelona como eu sou, seria perfeito para o Barcelona emprestar esse jogador, principalmente para times europeus, se possível até na Espanha, porque ele ganha minutagem lá, depois volta para o Barcelona. Pensando agora como o Vitor Roque, não é interessante ele ser emprestado, porque quando você é emprestado lá para o Porto de Portugal, digamos assim, lá você não tem uma pressão para que você dê certo lá. Se der certo, tudo bem, se não der, manda embora, é só um empréstimo, volta para casa. Então eu entendo porque que o Vitor Roque não queria ser emprestado e entendo por que o Barcelona só quer emprestar. É um jogador novo e eu acho que a
pré-impressão que ele deixou lá no Barcelona, eu acho que é errado sobre ele. É um excelente jogador, mas que precisa estar num time com a carga bem menor que o Barcelona. O Barcelona não é fácil jogar no Barcelona. É um time, talvez eu ache a camisa mais pesada do futebol, tá? Acho mais que do Real Madrid. Porque no Real Madrid é normal ganhar de 1-0, 2-1 e ser campeão da Champions. No Barcelona não. No Barcelona, para você ganhar a Champions, meu amigo, você tem que dar um baile na final, você tem que comer bola para ganhar a Champions. Não basta ganhar de 1-0, 2-1, porque se você fizer isso, a pressão que vem da torcida culé é gigantesca. Então, eu acho que o Vitor Roque precisa sim ganhar espaço na Europa em times menores, primeiro, né? E depois sim voltar para o Barcelona. Outra confirmação que a gente teve nessa semana também foi a chegada de Michael ao Flamengo, né? O Marcos Braz deixou ele, depois da derrota para o Botafogo, deixou claro, a negociação já estava bem avançada, faltava só assinar. Não aprendeu com o Alexandre Matos, né? Anunciando o jogador antes de assinar contrato, mas enfim. A gente deve ter um anúncio do Michel nas últimas horas, já está desembarcando no Brasil. Estou gravando no dia 20/8, na terça-feira, então pode ser que quando você assista esse vídeo, assista esse corte, ele já chegou. Mas é uma contratação de peso. É um excelente jogador, foi cotado até no Cruzeiro mesmo. Acho os valores um pouquinho acima, né? Ele recebe 2 milhões de salário, acho um salário muito alto, mas para o Flamengo, eu acho que é completamente normal para eles, é um time recheado de opções. Trazer um jogador midiático como o Michael é importante para o Flamengo. É um jogador que entrega sim resultados e para o estilo de jogo do Flamengo, eu acho que vai cair muito bem. Um ponta esquerda que avança, tem velocidade, jogou muito bem no Al Hilal na Liga da Arábia. Volta agora mais cascudo, eu acho. E com o Tite comandando esse time, eu acho contratação de ponta. A gente também parece que o Benedetto do Boca Juniors também está próximo de assinar com o Flamengo. E o Flamengo tendo que se reforçar, né? Tá vendo que o Brasileirão, disputar um brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil ao mesmo tempo, você precisa de muitos jogadores à disposição e o Flamengo se preocupando em trazer jogadores do nível dos titulares, né? Então, acho que a contratação do Michael é a melhor que a gente tem até o momento no Campeonato Brasileiro. Almada foi muito boa, tá? Castro no Cruzeiro foi muito boa. Acho que vai ser um jogador extremamente importante para o time do Flamengo ao decorrer da temporada. O United está voltando. Pessoal, o Manchester United se esforçando muito bem para essa temporada, né? Trazendo alguns jogadores importantes. Teve uma reformulação gigantesca no seu plantel, no seu staff, né? Saindo muitos jogadores do departamento de futebol, trazendo novas caras, bancando o Ten Hag, que é um bom treinador, mas na minha opinião é questionável e muito o trabalho que o Ten Hag tem feito no Manchester United. Eu acho que muito do problema do Ten Hag foi quanto ao Cristiano Ronaldo, né? Você mexer com um jogador midiático como o Cristiano Ronaldo, a figura mais, talvez a figura mais famosa que a gente tem no futebol atualmente mundial, né? Pela sua expressão que o Cristiano Ronaldo tem tanto em mídia, tanto em futebol. Isso pesou muito para o preconceito que a gente tem hoje do Ten Hag. E o United que trouxe boas contratações essa temporada, né? Principalmente Delight, que vem do Bayern de Munique, um zagueiro que, na minha opinião, eu gosto muito do Delight. Acho que precisa mais do Delight que era do Ajax do que o Delight que era do Bayern. Então, a melhor temporada do Delight foi sim no Ajax e o United precisa resgatar. Teve saídas importantes, Greenwood, Biasaka tá saindo, mas mesmo assim o time do United eu acho que pode chamar a atenção essa temporada. A Premier League vem se firmando mais uma vez como uma liga muito difícil e o United precisa contratar bem, né? Então, eu acho que não sei se o United está voltando, mas que ele, pelo menos essa temporada, deve levar algum incômodo a mais do que a temporada passada, eu acho que sim. Tem jogadores muito bons. O próprio Garnacho é um jogador que eu acho que tem um futuro brilhante, mas o United tem aquela fama, assim como o Barcelona, na minha opinião, tem de queimar jogadores, o próprio United também tem isso. Então precisa primeiro centralizar suas ideias, e eu espero essa temporada ter um Manchester United com a cara mais única. Não ser um time que é um meteoro que está passando e ninguém sabe o que é bem o United. Eu espero que seja um time mais centrado, porque o elenco do United já é muito bom. Precisa só colocar no trilho e pôr esse trem para andar de uma forma controlada, na minha opinião. Por que o Fluminense nessa temporada vai tão mal? Eu acho que falar agora do Fluminense é muito fácil, né? Chegar aqui agora expor todos os pontos que o Fluminense está errando é muito fácil. Mas vamos tentar deixar esse aqui o mais leal possível, né? O Fluminense, na temporada passada, campeão da Libertadores, o título
mais expressivo que um time brasileiro pode ganhar, né? Antes do Mundial de Clubes. A Libertadores é muito difícil. Então, assim, o Fluminense na temporada passada montou um time que tinha um estilo de jogo muito único, que era o time do Diniz, e jogava muito bem, era difícil enfrentar o Fluminense. Quando a gente vai chegando no final da temporada, o Fluminense já estava sentindo um pouco mais de dificuldade de impor seu estilo de jogo. Mas mesmo assim foi campeão e sai muito grande da temporada 2023. Quando a gente chega em 2024, o Fluminense contratou mais para fazer o mesmo, né? E bancou o Diniz e foi, eu acho que não é o Diniz que aprova a negociação, tá? O treinador não aprova a negociação, mas não faz negociação, mas ele aprova, né? Então, não pode trazer tal jogador, traz Douglas Costa que ele me interessa, traz o Renato Augusto, que ele me interessa, e o Fluminense foi contratando, e quando começa a temporada, o Fluminense ainda esboça ser o mesmo time da temporada passada, né? Acaba o Campeonato Carioca muito bem, quando começa o Campeonato Brasileiro, aí começa a desandar, né? Ele tem ali umas 4, 5 rodadas que eu acho que o Fluminense demorou a raciocinar o que estava acontecendo com ele, né? Depois manda o Diniz embora, e quando você manda o treinador que tem o elenco na mão embora, cara, fica difícil, porque você já montou um elenco inteiro para aquele treinador. Vai lá, pega o Mano Menezes, traz para cá, põe o Mano. Quando vai contratar nessa janela, traz o Thiago Silva, que é um zagueiro excelente, mas de novo uma idade muito avançada. Então o Fluminense agora ele tenta trocar os pneus de um carro em movimento, porque a temporada está acontecendo, o Fluminense está na zona de rebaixamento, não tem tempo para poder reestruturar esse time, porque estava na Copa do Brasil, tinha o Campeonato Brasileiro, está na Libertadores, ele é eliminado na Copa do Brasil de uma forma que, na minha opinião, eu comentei os dois jogos assistindo, então tive que prestar uma atenção muito grande. Eu esperava muito mais do Fluminense, sai perdendo no jogo de ida da Libertadores contra o Grêmio, que também não está no bom momento, e agora o Fluminense não tem tempo, cara, ele tem que, agora é mais vontade do que tática, e na minha opinião, o Mano Menezes é um treinador que consegue tirar isso dos treinadores, dos jogadores. Eu acho difícil que o Fluminense vá se salvar é, na forma tática, agora é mais vontade. Essa é a minha opinião geral sobre o Fluminense. Então, o planejamento no futebol é muito importante, né? E talvez o Fluminense deveria ter pensado mais no elenco do que pensar no treinador nessa temporada. Mas, como eu disse assim no início da minha fala, quem sou eu para falar alguma coisa do Fluminense? Eu tenho total certeza que as pessoas que estão lá dentro entendem muito mais de futebol do que eu, mas essa é minha opinião, tá bom? Chega ao fim desse quadro de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui deve ser um tipo de quadro que eu devo trazer toda semana, um vídeo desse aqui. Essa semana ainda solto um só sobre o Cruzeiro, vou dando minha opinião. Vai sair muito corte desses vídeos aqui também nas minhas redes sociais. Se você não me segue, vou deixar aqui o TikTok e o Instagram. Vai lá, me segue. Instagram a gente sempre faz uma cobertura dos jogos, principalmente do Cruzeiro, mas eu assisto tudo, então sempre tem um pouco de tudo lá também, tá bom? Então, muito obrigado a quem assistiu. Se inscreva, deixa o like e até a próxima, pessoal.